Essa palavra que Deus ministrou ao meu coração, ela tem 3 pontos. E aí eu vou discorrendo com vocês. O primeiro ponto é: quem eu estou alimentando? O segundo é: qual atmosfera eu estou criando? E o terceiro é: qual é a minha identidade? E aí nós vamos entendendo ao longo da pregação. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aqui hoje tomou café da manhã? Eita, que benção. E almoçou? Tomou algum café antes de vir para a igreja de novo? Ou vai tomar depois, no fim, né? Uma janta. Ih, tem gente que tomou um café que balançou bastante a mão e nem me convidou para tomar esse café gostoso. Então você já se alimentou hoje, né? Já escovou o dente. Glória a Deus. Já tomou banho. É bom, né, irmãos? Tomar banho, pentear o cabelo. E já também, com certeza, já acessou a rede social, já ligou a TV, já conversou com alguém da sua família. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós temos o espírito, nós temos a alma, que é a nossa vontade, e nós temos o nosso corpo físico, que é o nosso corpo, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem que a gente tem alimentado? Quem que nós temos dado mais ênfase, mais importância? E na maioria das vezes, nós queremos que algo sobrenatural aconteça na nossa vida, não é mesmo? A gente quer um milagre, nós queremos uma porta de emprego aberta, queremos que alguém da nossa família se converta, queremos isso, queremos aquilo. E tudo isso é movido no reino espiritual. Mas o nosso espírito está fraquinho, magrinho, coitadinho. Tem dia que até esquece de dar comida para ele. Então, como é que a gente vai viver o sobrenatural de Deus se o nosso espírito está ali, no cantinho? Porque o nosso corpo é muito natural, né? Você acorda, você vai escovar o dente, você vai comer. Imagina se você chegou lá 3 horas da tarde e falou: nossa, hoje eu nem comi, esqueci. Você esquece de comer? Não, que o corpo dá um alerta, né? E o Espírito Santo também nos alerta. Não dá um cutucãozinho? Olha a Bíblia. Já orou? E fica, depois eu faço. Enfim. E eu quero primeiro que os irmãos abram comigo lá em Mateus 6, que é um versículo chave para a vida cristã. 6,33, você deve até... Algumas pessoas devem saber de decor. Mateus 6,33. Que diz assim, ó: Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas. Então aqui Deus já nos deixa uma dica. O que a gente tem que fazer primeiro? Buscar o reino dele. E isso que eu estou falando aqui para vocês, irmãos, não é porque uau, é para mim também. Tem trabalho, tem casa, tem serviço, tem filho, tem igreja, tem compromisso. E já aconteceu comigo. De no fim do dia falar: nossa, hoje eu nem li a Bíblia, eu nem orei. Foi tão assim, né, corrido. E aqui a gente tem que buscar fazer o contrário. Porque se a Bíblia diz buscar em primeiro o reino de Deus e nós somos espírito, alma e corpo, a gente está alimentando o corpo. Está alimentando a alma um pouquinho todo dia, com certeza. Então a gente também tem que alimentar o nosso espírito, né? E eu quero falar com os irmãos sobre algo extraordinário que aconteceu na Bíblia, está relatado na Bíblia em Atos 16. Abram lá comigo, por favor. Eu gosto muito dessa passagem. Porque, assim, a Bíblia ela é recheada de coisas extraordinárias. Né? Recheada. E eu fico pensando, né? Quando Deus faz algo extraordinário, com certeza aquela pessoa já viveu pequenas doses de coisas extraordinárias para ela chegar naquele nível, né? De viver algo assim como eles viveram. Então, vamos ler lá em Atos 16:16. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração,
veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pela qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: Eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os presos haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: Não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, dizendo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creram no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Amém? Vamos até aí por enquanto. E, gente, eu fiquei pensando nessa passagem, né? Eu já entrei em uma cadeia uma vez, quando eu tinha uns 16 anos. Eu não sei, com certeza não era igual a que eu entrei, né? E eu entrei, eu não fiz nada de errado não, tá, gente? Eu fui evangelizar. E aí, numa cadeia lá em Curitiba. E para entrar nessa cadeia, foi difícil. 3 revistas, passem um negócio, passe outro negócio, muita regra, não faça isso, não fale isso, não olhe no olho, não sei o quê. Nananana. E eu tive essa experiência de ficar lá trancada, e eu vi umas mulheres, era uma cadeia feminina, eu vi algumas mulheres, sabe a salinha das crianças ali? Daquele tamanho, devia ter assim, umas 20 mulheres. E elas ficavam lá, presas, saíam um pouquinho por dia. E não é algo, é um ambiente muito opressor. É um ambiente pesado, triste. Não é um ambiente muito bom para se estar. E esses homens, eles foram parar na prisão, não porque eles tinham feito nada errado. Eles foram parar na prisão porque eles estavam pregando e expulsaram, né, esse espírito maligno dessa mulher, e por isso eles foram presos. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu não sei se eu ia estar orando. Ou eu ia estar orando talvez num sentido que muitas vezes a gente faz. Deus, você não está vendo? Eu estava aqui no seu nome. Olha para mim, que injustiça. Olha o que fizeram. Né? E a Bíblia nem relata que eles estavam pedindo para ser solto. A Bíblia relata que eles estavam cantando hinos e orando a Deus. O que era dito, a gente não sabe, mas eles estavam falando com Deus, cantando hinos. E eu pensei, gente, para alguém chegar nesse nível, tem que estar muito cheio do Espírito Santo, né? Muito cheio da graça de Deus, porque eles estavam presos. E esse é o primeiro ponto, do que a gente tem se alimentado. Porque o que a gente alimenta mais vai ficar forte. Se você tiver 2 filhos e der alimento só para um, o outro não vai conseguir andar, vai ficar fraco, vai ter anemia, não vai aprender bem,
Porque para você desenvolver o raciocínio, a lógica, você tem que se alimentar bem. Então, do que nós temos nos alimentado? Era isso que eu falei no começo. Às vezes, nós passamos o dia inteiro nos alimentando de várias coisas. Alimentando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso querer, a nossa vontade. E o nosso espírito, aquele dia passou fome. Aí, no outro dia, passou fome. E aí, como é que a gente se enche, né, do Espírito de Deus? Como a gente pode não ficar vazio? As primeiras coisas que a gente tem que fazer é orar, ler a Bíblia. E o que nos afasta? A reclamação, a murmuração, o desânimo, a preguiça. Porque às vezes você está no seu trabalho. Aí começa a rodinha, né? Todo trabalho tem uma rodinha, né? E começa a falar mal do chefe, por exemplo. Ai, nossa, você viu o que ele fez hoje? Já chegou. E aí, você como cristão, o que você tem que fazer nessa hora? Ah, é mesmo, nossa. Podia ter faltado hoje, né? Ou você fala, muda o assunto, ou você fala de Jesus, ou você age diferente. Isso que vai trazendo, enchendo o nosso espírito. Lá em Mateus 12:34, vocês não precisam abrir, fala que a boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de murmuração, de desânimo, sua boca vai falar disso. Se você ficar o dia inteiro vendo série, eu gosto de assistir série. E eu tenho que me policiar, porque senão eu fico... Acaba uma, você começa outra. Acaba uma, você começa outra. E até o tipo de série que a gente assiste, né? Porque tem série que é famosa e todo mundo gosta, mas não condiz. Não vai agregar em nada na nossa vida. E se a gente não se policiar, daqui a pouco a gente viu série, viu outra série, foi no Instagram, falou com a vizinha, ligou, falou mal do outro e o nosso espírito está lá, né? Então, que a gente vigie o que a gente está alimentando, que a gente possa alimentar o nosso espírito cada vez mais. Porque quando chegou uma situação dessa, é o que eu falei no começo. Paulo, eles já tinham vivido experiências com Deus. Porque às vezes nós menosprezamos os pequenos presentinhos que Deus nos dá. Às vezes nós queremos, que rebente a prisão, que levante o que está morrendo, que, sabe, coisas extraordinárias que a nossa alma gosta de ver, né? Acontecendo. Mas é um caminho a ser seguido. Então, muitas vezes, é ali, você está no seu trabalho, alguém vem e fala, nossa, estou com uma dor de cabeça, Não sei como é lá, mas já aconteceu comigo. Eu falo, você me desculpa, mas eu posso fazer uma oração? A pessoa, pode, claro, você quer orar por mim? Sexta-feira eu orei para uma moça no lugar que eu trabalho. Ela, você ora? Eu falei, oro. Aí a gente foi no cantinho, deu a mão, orou, e depois ela, eu fiquei bem mais calma, bem mais tranquila. Porque nós somos a luz do mundo. E nós temos o remédio, nós temos a solução. Só que isso tem que estar enraizado dentro de nós. Amém? E Deus, Ele é o Deus do impossível, né? Nós pregamos sempre aqui, nós acreditamos que Deus, Ele pode... Se Ele falar agora, é agora. Vai acontecer, eu creio. Só que Deus espera essa intimidade nossa. Ele espera que a gente vá no nosso secreto, no nosso reservado, e converse com Ele, e leia a palavra, e faça o jejum, a oração, esteja ali buscando dele. Ele tem prazer. Que pai que não tem prazer do filho ir lá na casa, conversar, bater um papo? E Deus é a mesma coisa. E aos poucos Ele vai nos enchendo. E quando a gente está cheio desse jeito, né? Que nós vamos estar para a glória de Deus, o lugar ele não limita. Porque às vezes a gente tem uma coisa muito física, né? É muito físico. A gente não tem dimensão do reino espiritual que é muito real. Então, a gente vê o limitado aqui, né? O humano. E aí, às vezes, você fala, eu queria orar, mas eu queria um quarto de oração na minha casa. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, porque eu queria um tapete fofinho para eu ajoelhar, uma coberta, né? Uma luz baixa. Não sei, né? O que você gostaria. Mas quando a gente quer buscar a Deus,
a gente busca em qualquer lugar. E se é um sonho que você tem, já fala com Deus. Fala, Deus, esse é meu secreto aqui no cantinho da cozinha, não sei onde é, mas um dia eu quero ter um quarto de oração, né? Deus vai realizar seu desejo. Mas aqui eles estavam em uma prisão, como eu falei para vocês. Um lugar escuro, triste, sem esperança, né? E acho que eles não sabiam quando eles iam sair de lá. Mas o lugar não limita o poder de Deus, a ação de Deus, e nem o que nós temos por dentro, que é o Espírito Santo. Então, que nós possamos, esse primeiro ponto, pensar o que a gente está alimentando. E buscar primeiro o reino de Deus nas nossas vidas. E as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. E o segundo ponto é isso que eles criaram, que é uma atmosfera do milagre, né? Eu fico imaginando que eles estavam lá na prisão, mas a cela deles não devia estar triste, não devia estar opressora, não devia ter uma glória de Deus na cela deles. Não porque eles são super-homens especiais, é porque eles estavam buscando isso, né? Eles estavam lá, eles vamos orar, vamos glorificar Deus, vamos cantar. E eu tenho certeza que aquele lugar foi inundado pela glória de Deus, mesmo eles estando presos. E essa atmosfera do milagre, ela pode estar em qualquer lugar. Desde que você esteja lá, né? Você esteja lá e você cria essa atmosfera, né? Esteja em oração. Às vezes a gente está em algum lugar que não dá para orar, né? Levantar a mão e começar um clamor, não dá. Mas você é um servo de Deus onde você vai. E se você está lá, a luz entrou. E se a luz entrou, ela tem que brilhar. Amém? Não dá para você estudar em uma faculdade, por exemplo, durante 4 anos, você entrar e sair e ninguém saber que você é crente. Né? O motorista do ônibus não saber, a sua professora nem imaginar. Não dá para você morar numa rua há 20 anos e ninguém saber que você é crente. Você trabalhar no lugar e ninguém saber que você é crente. Você tem que brilhar onde você chega. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ir em algum lugar e a pessoa falar alguma coisa. Assim, você tem um brilho. Não sei, você tem uma paz. Já aconteceu isso com você? Uma vez eu fui comprar pão e a moça falou, eu tenho uma coisa para te falar, que toda vez que você vem aqui, parece que você entra, a paz entra junto. Mas assim, eu nunca falei nada para ela. Aí eu falei, não sou eu, é Jesus. Aí ela, é Jesus. Aí você já entra ali, né? Então assim, você tem que fazer a diferença onde você vai. Amém? E essa atmosfera, onde você vai, ela tem que te seguir. Seja onde você for. E mesmo num lugar que às vezes só tem você lá de cristão, né? Às vezes você tem uma família que ninguém é cristão. É claro que você passa luta, opressão, óbvio. Mas busca estar alimentado de Deus e com certeza essa atmosfera vai vir. E aí eu lembrei de uma historinha, que acho que alguns já ouviram, que é uma historinha que, ainda mais no dia de hoje, que é um dia importante para o nosso país, né, para a nossa nação, e eu fiquei pensando nessa historinha, não sei se os irmãos já ouviram da historinha do muro. Tem um muro, e de um lado tem os anjos, né, e a pessoa está em cima do muro. E eles ficam, vem para cá, desce do muro, vem para o nosso lado. Mas assim, em desespero. E os capetinhas lá do outro lado, que tem os anjos e os demônios. Os demônios, eles ficam lá na boa. Aí um anjo fala assim, mas escuta, por que vocês não estão preocupados, né? Aí ele fala, o muro é nosso. Então se você não está nem para lá nem para cá, você está com eles, né? O menininho estava com eles. E eu fiquei pensando, gente, é bem isso, né? Porque para a gente seguir esses passos e viver o que muitas pessoas já viveram, grandes milagres, grande poder de Deus, a gente tem que ser decidido. Amém? E lá em Apocalipse 16... falei errado. Lá em Apocalipse 12... Não, 3. Eu não tenho 1000 coisas aqui. Em Apocalipse 3, 15, ele fala do sim, sim e do não, não. Vamos lá em Apocalipse? É algo que a gente tem que ter no nosso coração, queridos, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo.
Apocalipse 3:15. Apocalipse é o último da Bíblia. O 3:15 diz assim: sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. E eu fiquei pensando, esse versículo é a historinha, né? Porque ou você é, ou você não é. Já ouviram aquela expressão, um pé na igreja, um pé no mundo? Né? Uma expressão aí que se ouve, que é, dependendo do dia eu venho para cá, dependendo do dia eu vou para lá. Para a gente viver coisas extraordinárias em Deus, a gente tem que estar com os dois pés bem firmes nele, dia e noite, alimentando o nosso espírito em todo o tempo. Porque é muito fácil a gente perder a mão, né? E Paulo e Silas, eles se mantiveram firmes. Porque aqui a Bíblia fala que eles foram levados e eles já podiam negar, né? Já falar, desculpa, a gente não queria que o Espírito saísse. Sei lá, eles podiam dar desculpas. Mas aqui você percebe que em todo o tempo eles ficam firmes. Vai apanhar? Vamos apanhar. Vai ser preso injustamente? Vou ser preso injustamente. Por quê? Eles sabiam num Deus vivo que eles estavam servindo. E eles sabiam o que eles estavam fazendo, que era a vontade de Deus. Então, quando nós temos alimentado o nosso espírito, quando nós conhecemos quem nós somos em Deus, por mais que a situação venha, o momento difícil venha, que nós não neguemos, né, a palavra de Deus, não abandone Jesus, não fique, assim, eu até vou na igreja, mas se você quiser que eu faça isso aqui, eu faço. Então, que nós possamos ser sim, sim, ou não, não. Para que Deus até fala, né, que você seja não é melhor do que você ser morno. Então, ou você é, ou você não é, né? E aí a gente chega no terceiro tópico, que é quem eu sou. Para a gente conseguir tudo isso, queridos, a gente precisa saber quem nós somos em Deus. O mundo, muitas vezes, ele diz coisas, né? Você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Mas nós temos que saber quem nós somos em Jesus, em Cristo. E nós somos pequenos Cristos. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, se você crê que Jesus veio para te salvar, te libertar, te curar, você tem que ser um pequeno Cristo, né? E o que Cristo fazia? A Bíblia relata aqui diversas vezes que Cristo ele fazia o quê? Ele estava sempre alimentando o Espírito, né? A gente vê passagens que ele se retirou para orar, subiu ao monte para orar, se afastou para orar, para buscar em Deus direção, jejuar, saiu, se retirou e jejuou, falou com Deus antes disso, pediu a Deus aquilo. Então, Jesus, ele orava, ele falava com Deus. Ele, por algumas vezes, né, nós vemos que ele falou a palavra, né, que é a palavra de Deus, sempre com bondade, com amor. Eu até lembrei de algumas passagens, alguns momentos da escola bíblica de hoje, né, que está falando sobre o amor. Se você não está vindo, venha, porque é assim que a gente vai enchendo o nosso espírito, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. E falou disso, né, do amor verdadeiro, da gente ser bondoso, benigno com o outro, que não é fácil, né? Não é fácil. Jesus, ele fez, conseguiu, e nós também podemos conseguir. E Jesus realizou muitas coisas que nós também podemos realizar. Basta que nós colocamos isso no nosso coração. Eu quero mais, eu quero buscar, eu quero ler. Então, nós somos pequenos Cristos. Então, se alguém te afrontar, você fala, não, peraí, eu sou filho de Deus. Mas você não vai brigar com a pessoa, né? Bater na pessoa nem nada do tipo. Mas a gente tem que ter claro isso no nosso coração. Falar, eu sou filho de Deus. Quando alguém
você brigava com seu irmão quando você era criança? Você fala, peraí que eu vou falar. Alguém brigava com você na escola. Você fala, peraí que eu vou chamar meu pai. E a gente vai resolver essa situação. É isso com Deus. Nós somos filhos de Deus. E eu fiquei pensando em uma coisa que uma vez uma pessoa me falou, uma senhora. E eu falei, gente, é forte agora que eu vou falar. Ela falou assim, o inferno sabe quem é você? Aí eu, acho que sabe, né? Que meio assim. Ela falou, o inferno tem que saber quem é você. Se você for um crente que o inferno não sabe quem é você, tá tudo errado. Eu falou assim, porque onde você chega, eles têm que tremer. Falar, olha, chegou a serva de Deus. Ixi, com essa aí eu não posso muito não, porque ela ora, ela busca, ela clama, ela tem intimidade com Deus. E são essas pessoas que têm esses momentos aqui. Imagina você começar a cantar, aqui na reunião de oração, preso, não sei, você começar a cantar, glorificar a Deus, cair parede, cair tudo, você poder sair livre, se tivesse preso. É algo muito extraordinário, né? É algo assim que a nossa mente às vezes nem entende direito, né? Opa, fui eu não, irmãos. Então o inferno ele tem que conhecer a gente. Ele tem que saber seu nome, tem que saber que quando você ajoelha lá no seu quarto, ele vai ter que sair correndo e não vai sobrar nada. Amém? Porque nós somos filhos de Deus. E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muito disso. Né? Eu sou crente aqui na igreja, eu levanto a mão, eu dou glória a Deus, eu oro. Mas, infelizmente, a gente tem visto pessoas que lá fora não dão um bom exemplo de cristão. Não conseguem não negar a sua alma, não negar a sua vontade, porque o espírito está fraco. Não está alimentando o que é para alimentar. Não está ali gastando tempo com o que é para gastar. Porque nós já temos, esse ano eu já vivi vários milagres, eu acho que você também. Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Assim como ele fez aqui em Paulo e Silas, que quebrou as cadeias, e depois, se você continuar lendo, vai falar que a família do carcereiro se converteu. E no final aqui, diz que eles mandam soltar. Mas assim, eles querem soltar na calada da noite, assim, uma coisa meio escondida. E Paulo fala, não, nós somos romanos, eles fizeram isso, e assim, assado, e eles vão vir aqui soltar a gente. Então, assim, você tem que saber quem você é, que você é filho de Deus. E se algo aconteceu, alguma injustiça, algo tem acontecido, Deus vai honrar. Não fica achando que, então tá, agora mandou eu ir lá. Tá. Não, fale, Deus, eu quero ser honrado. Eu quero que essa situação seja para a glória de Deus. Porque eu não sou qualquer pessoa. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso. E foi isso que aconteceu aqui no final. Então, nós precisamos desses alimentos. Precisamos nos alimentar, nos encher. Porque o mundo ele vem com tudo. Com tudo. A investida deles é muito forte. E se a sua vida não está abalada, se não tem nenhum problema, se nada está acontecendo, tem que reagir, irmão. Tem que reagir. Porque se o reino espiritual não está preocupado com você, você tem que reagir. Amém? Então, que nós possamos, nessa noite, pensar. Quem que eu estou alimentando? Eu fiquei pensando, quem que eu estou alimentando mais? Será que eu estou alimentando mais? A física é possível ver que eu estou alimentando, né? Com os quilinhos a mais. A física está alimentada. A alma, eu estou alimentando a alma com o meu querer, com a minha vontade. Eu poderia acordar mais cedo e orar, mas a minha alma fala, dorme mais 5 minutos. Você ora no caminho, dirigindo. Eu estou fazendo isso? São coisas pequenininhas, assim. Não é que você está desviado, que você não crê em Deus, nem nada disso. Todo mundo aqui é fiel a Deus. Mas no nosso dia a dia, a nossa alma muitas vezes ganha. É fácil ela ganhar, porque ela também é forte. Então, a gente tem que alimentar o nosso espírito. Falar, não, agora eu vou... Não sei, né? Você vai pensar aí na sua casa no que você vai mudar. Eu já pensei no que eu vou mudar. Você já vai pensando aí no que você vai mudar. Se você vai acordar mais cedo para orar. Se você vai separar um tempo para ler a Bíblia.
Se além de jejuar cada 15 dias aqui como igreja, você vai fazer seu jejum individual, a gente tem que alimentar. Porque no dia mal, no dia que acontece algo, a glória de Deus vem e nos liberta, nos restaura, nos cura. E qual que é, né, a atmosfera que eu crio? Se eu sou uma pessoa que murmura, que meu coração está cheio de coisas que eu não deveria encher, porque a nossa boca vai falar disso. Então, você está falando de Jesus. Uma vez eu fiz um desafio para mim mesma, que uma vez por semana eu tinha que falar de Jesus para alguém. Não falar de Jesus, fazer a pessoa aceitar Jesus. Mas em algum momento eu tinha que falar de Jesus. Aí chegava alguém e falava, hoje eu tô, cansada, não sei o quê. Aí eu já entrava, e aos pouquinhos. E aí você vai falando de Jesus, Deus vai alcançando as pessoas ao seu redor. E creia em Deus que Ele pode fazer e bate o pé, irmãos. Saiba quem você é em Cristo. Para quando as situações acontecerem, você fazer igual eles. Eu sou filho de Deus, Deus está comigo, como a gente já cantou aqui, né? Deus está comigo, eu confio a minha vida em Deus. Quem governa a nossa vida é Deus, independente de qualquer situação. E Deus está comigo. Seja na prisão, seja evangelizando, seja passando por um momento feliz. Bom, Deus está com você. Então, que você tenha isso no seu coração, de quem você é, qual é a sua identidade em Deus, independente da situação. E se nós estivermos nos alimentando disso, vindo à igreja, vindo à escola bíblica, vindo na reunião de mulheres, vindo no culto de quarta-feira, nos alimentando, nos enchendo de Deus, orando na sua casa, lendo a Bíblia, buscando, nós vamos ter essa atmosfera de milagre, ela vai andar com a gente. Onde você for, o milagre, a luz vai entrar, vai brilhar em nome de Jesus. E aí nada vai nos impedir. Que foi o que aconteceu aqui. Nada impediu. Eles podiam estar na rua pregando, vamos amarrar eles, vamos jogar lá na cadeia, no escuro, na última cela, vamos amarrar no tronco. Eles são filhos de Deus. E eles sabem que eles são filhos de Deus. O que eles fizeram? Nós vamos continuar louvando e cantando ao Senhor, orando. E aí Deus faz o quê? Deus abre cadeia, derruba soldado, derruba o portão. Ele faz o que tiver que fazer, porque Ele é Deus. E para Ele, nada é impossível. Só que Deus, Ele precisa de nós. Não que sem nós Ele não vai fazer, não é isso. Mas Ele tem alegria em ver que nós estamos com Ele, que nós estamos andando com Ele, que nós estamos ali, não desanimando, seguindo, firme. E aí, quando a gente precisa, é só falar, oi, Pai. E aí é isso, gente. Ele abre a prisão, ele derruba a porta, ele salva as vidas, né? Porque além de salvar aqui Paulo e Silas, eles ainda pregaram, as pessoas se converteram, foram batizadas. Então, assim, Deus está no controle de tudo, de todas as situações. E por mais que a gente, por exemplo, hoje que é um dia importante para a nação, né? E você fica, meu Deus, e se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Quem governa a nossa vida é Deus. Amém? Tudo que nós passamos aí nesses últimos anos, Deus te sustentou, não sustentou? Então, que a gente possa continuar firme nesse propósito. Não é como, não sei se foi falado na direção, quem falou, mas nós temos que ter gravado no nosso coração o boletim. Eu até peguei o boletim da semana passada, esse aqui, ó, que tem o apóstolo. Que ele pregou aqui um pouquinho sobre os princípios e os valores que são inegociáveis. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Foi isso que esses homens fizeram. Eles tinham lá a certeza dele, o princípio deles. Se é para apanhar, apanho. Se é para ir para a prisão, eu vou. Porque é inegociável negar Jesus. Inegociável não estar com Deus, não me alimentar de Deus. E é isso que a gente tem que ter firme no nosso coração. Né? Esses homens que a gente sempre prega, fala, a gente tem que ter noção de que eles eram homens como a gente. Né? Eles tinham trabalho, eles tinham família, eles tinham vontade, eles tinham espírito, alma e corpo.
E Deus usou. Deus usou poderosamente, não porque eles também eram super crentes, nem super evangélicos, nem nada disso. É porque eles estavam com o coração em Deus. Eles criam em Deus e eles não negociavam os princípios e os valores. Amém? Então, que nessa noite nós possamos ter isso no nosso coração. Quem que a gente está alimentando? Quem que você alimentou hoje? Você já alimentou seu espírito? Pensa aí com você. Se ele está... Já viram aquele jogo de celular do Paul? Minha sobrinha gosta. Que é um bichinho, né? Para não falar o nome dele de verdade, né? É um bichinho. E aí, ele fica com fome, ele fica com sede. Mas, gente, às vezes minha sobrinha fica 15 dias sem ver, né? Ele fica lá, coitadinho, sem água, sem comida, sem dormir. E eu acho que... Aí eu lembrei desse bichinho. Eu falei, gente, acho que o espírito fica assim. Né? Passa um dia no hora, passa 2 dias no hora, passa 3 dias no hora. Eu falei, acho que ele vai ficando fraquinho, sujinho. A energia baixando, né? Mas nós somos pessoas fiéis a Deus, né? E se... Eu creio muito na agenda oculta de Deus, que eu já falei uma vez para vocês, né? Deus sabe que eu ia estar aqui, que você ia estar aqui, e eu acho sempre assim uma graça muito grande de Deus quando a gente está no culto e alguém fala, alguém prega, porque é um carinho de Deus conosco, né? É um cuidado de Deus em nos ensinar, em nos dar dicas, né? E eu pensei muito nisso, refleti muito nisso. E eu quero para a minha vida. E se você quer para a sua vida, às vezes você já está alimentando bastante o seu espírito, né? Então, que você possa alimentar mais. Às vezes, onde você chega, a luz brilha. Alguém já falou isso para você, que você brilhe mais. E que você tenha essa convicção no seu coração. Antes de qualquer coisa, antes de você ser marido, esposo, filho, empregado, chefe, antes de qualquer coisa, você é filho de Deus. E esse é o cargo, né? O título mais importante que nós temos. Que nada nem ninguém pode nos tirar. Graças a Jesus, lá na cruz. Então, que nós possamos, nessa noite, pensar nisso, irmãos. Refletir sobre isso. E eu gostaria de orar com os irmãos. Para que... Eu falei para Deus, eu queria viver uma experiência assim, né? Eu acho muito surreal você ver algo assim no físico acontecendo, né? Que é impossível. Eu já vi grandes coisas de Deus, poder assim de Deus. E é muito bom quando isso acontece, né? Quem já viveu sabe quão bom isso é. E que nós possamos viver muito disso nos últimos dias. A gente estava falando sobre isso e realmente são os últimos dias. E eu penso que os últimos dias nossos aqui na Terra tem que ser assim. Sabe, onde você passar, vai haver cura. Onde você começar a falar, as pessoas vão se converter. Tem que ser intenso, cheio de impacto. E se Deus está com você, você está alimentado do Espírito, da palavra, da oração, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida em qualquer lugar. Não precisa subir aqui e pregar e falar para multidões, nem nada disso. Deus vai te usar como usou eles lá. Às vezes a sua situação, você fala, é a minha situação... é simples, tem só uma pessoa aqui comigo. Deus está vendo. E nada e ninguém está em nenhum lugar, em nenhuma família, em nenhum emprego, em nenhuma condução com mais pessoas à toa. Então, começa a prestar atenção no seu dia a dia. Se você pega aquele ônibus, Deus vai te mostrar com quem você tem que falar naquele ônibus. Se você trabalha em um lugar, você está ali porque Deus quer atingir alguém através da sua vida. Então, que nós possamos ser luz de Deus. E onde a gente chegar, essa atmosfera chegue junto. E nós possamos ser filhos de Deus. Sabe aquele filho que você fala, o filho do fulano chegou? Vamos ser nós. Vai falar, olha, o filho de Deus chegou. E já chegou aqui. Então, quem não condiz vai ter que sair. E quem ficar vai se converter. Amém?